cafezinhos lindos do meu coração, como vocês estão? Meu oi tá sem café por enquanto porque minha mãe tá fazendo, mas já ela traz um novo pra gente. Ela vai dar uma interrompida no vídeo aqui, vai aproveitar pra dar um oi. O oi dela vai ser assim, ó. Porque ela fez aquela tal unha em fibra em gel, não sei. Tá sondando assim, ó. Igual eu quando faço minhas unhas lá em Val. Hoje vai retomar aquele assunto que a gente começou a falar lá no primeiro vídeo. Pra quem não sabe... 25º/10 fatos sobre mim. Eu já fugi da polícia. Como assim, Lia? É isso, como vocês já estão vendo no tema e como vocês viram no vídeo, no take do vídeo anterior, eu já fugi da polícia, mas não é algo que eu vou precisar ser presa por ter feito. Não foi bem um fazer, mas foi um negócio meio complicado, assim, uns pontos de vista diferentes. Mas eu quase morri aquele dia e não foi pela polícia, eu queria que fosse, mas não foi. Oi? Também quero. Ai, Fala oi. fala oi. Oi. Agora sim, olha. Chega a tá... Ai, parece dorga. Vamos começar logo pra não ficar tão longo e matar logo essa curiosidade de vocês, porque no vídeo anterior vocês quase queriam me matar porque eu deixei pra falar nesse vídeo. Ok, vamos começar do início, vamos começar do começo. Estávamos eu, minha irmã e meu irmão aqui em casa, sem fazer nada, né? Estávamos só aqui, existindo, não nem lembro o que a gente estava fazendo mais, mas a gente estava sem fazer nada. E aí surgiu um problema na casa de uma amiga da minha irmã. E aí a gente foi resolver esse problema na casa da amiga da minha irmã. Fica na minha rua. Só que eu moro embaixo e ela mora no topo da ladeira. Digamos assim. Localização. E aí a gente foi resolver esse problema. Fomos. Isso foi ano passado. Na época tava rolando aquele tal toque de recolher por conta do coronavírus. E aí o toque de recolher era às 9 horas da noite. Anotem bem essa informação porque vocês vão precisar para entender um pouco da história. Se bem que eu vou falar, né? Estávamos na casa lá, resolvemos o problema e viemos pra casa. Como eu já falei, ela mora em uma ladeira. Quando a gente desceu essa ladeira, no pé da ladeira, como a gente fala aqui na Bahia, que é onde duas ladeiras se encontram ou onde uma ladeira inicia, a gente olhou pro nosso lado esquerdo, que era em direção a onde tinha outra ladeira, tava vindo uma viatura da polícia. E aí, na hora que eu vi a viatura, eu falei o quê? Nada, né? Eu pensei, no meu cérebro, ele deu uma bugada durante uns 2 segundos no máximo. E aí depois eu liguei diretamente à polícia, a minha máscara e a máscara dos meus irmãos, que não estavam sendo utilizadas naquele momento. Ou seja, a gente estava no meio da rua sem máscara. Exatamente. Pior, quando eu lembrei que eu estava sem máscara, eu lembrei que tinha o toque de recolher. E aí eu olhei no relógio e já era 9h10. Ou seja, estávamos sem máscara, no meio da rua, e do que foi decretado pelo governo, no meio da rua, sem máscara. Nesse momento meu coração deu uma leve parada, mas a gente continuou agindo naturalmente. Mentira, a gente correu. No que a gente correu, que a gente olhou pro lado, a viatura entrou na rua do meio, que dá acesso também à minha rua mais cá na frente. E aí a gente viu a viatura passar, tipo, só vimos a luz nessa hora. A gente só viu a luz passando, refletindo na parede, em direção pra nós era só o final da rua. A gente esqueceu que tinha uma ligação, né, de uma rua com a outra. Beleza, a gente viu, sumiu, a gente chegou mais lá na frente, a gente parou, começou a andar normalmente, dando risada do que tinha acontecido. E aí a gente conversa vai, conversa vem, resenha, risadas, que a gente olha pra frente e a viatura. Gente, nessa hora eu não sei o que passou pela minha mente, eu não sei o que deu no meu coração. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Estávamos de casaco, porque era uma época fria, né? Aqui em casa é todo mundo friento, então qualquer época a gente sente frio. A gente pegou o quê? O casaco e colocou na cara. Porque era a única solução. Não era máscara? Não era máscara. Mas era uma solução pro nosso probleminha, né?
E aí depois eu falei, não, agora a gente já tá aqui, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai e a gente só vai. Fomos andando. Conforme a gente ia andando rápido pra passar a viatura, ela ia chegando perto e freando. Que momento difícil, meu Deus. E aí a gente começou a andar rápido, a viatura começou a frear. E a gente ficou, meu Deus, e agora? E aí a viatura parou. Do nosso ladinho, a gente tava do lado esquerdo da calçada da rua e eles pararam no acostamento do lado direito. E aí eles pararam. Naquele eles pararam, um dos policiais me chamou, né? Aí eu falei, pronto. Ele viu pela minha cara que eu era mais velha, vou ter que pagar uma multa de R$600, porque os dois são de menor, vou ter que ser responsável por eles. Não tinha R$600, então eu fiquei piradona na hora. Conforme eu fui dando uns passos pra chegar até a viatura, o meu coração foi parando. Quando eu cheguei na porta da viatura, parou, né? Ali só tava o meu corpo presente, porque o policial tinha chamado, eu não poderia fingir um desmaio, né? Deveria, na verdade, mas não fiz. E aí ele deu boa noite, me cumprimentou e perguntou se eu não estava lembrando dele. E aí eu falei, ué, gente, tô não, na minha cabeça, né? E aí eu dei uma de desentendida, né? Como a gente já sabe, a máscara dá pra esconder muita coisa, mas eu estava sem máscara, então eu não podia esconder minha reação, de medo e de, não sei, eu tava com medo só naquela hora. E aí ele falou, você não tá me reconhecendo? Eu falei, não. E aí ele foi, tirou a máscara, no que ele tirou a máscara, era um amigo meu. Ou seja, todo o meu desespero não valeu a pena. Ou valeu, não sei. E aí a gente começou a conversar. E na hora que... Tô ficando nervosa já porque chegar nessa parte. Aí ele, com a gente conversando, o pai, eu tava encostada aqui na viatura, assim, tipo, toda, né? Encostada assim na viatura, conversando com os policiais. O meu amigo e o amigo dele, né? Estávamos tranquilinhos lá, só um assunto e os meninos sem entender nada lá, né? Sem entender nada. Fiz amizade com o policial do nada. Não, era um amigo meu. Aí ele falou que tinha me reconhecido pelos meus cabelos, que viu, tipo, fui correndo, né? Meus cabelos. Ele reconheceu e foi até o nosso encontro, que foi na hora que ele entrou na rua do meio e veio pela minha rua, pra cair de frente com nós. Mas só que ele veio sem intenção, e a gente correu com intenção, com medo, né? Porque já era 9h10. E a gente, eu acho que ele nem se tocou nisso, né? Enfim, obrigado. Eu não vou citar o nome dele porque não é ético. Mas aí eu conversando, passou o quê? Eu acho que 2 minutos, 3 minutos de conversa no máximo, eu ouvi uma voz gritando o meu nome. E aí nessa hora eu reconheci, mas eu queria que fosse Jesus em forma de pessoa. Não era. Eram os meus pais. A voz foi da minha mãe, mas só que na hora que eu olhei, a reação do meu pai foi pior que a voz da minha mãe. Gente, meu pai nunca foi atrás... Entendam. Meu desespero. Meu pai, ele nunca, em 20 anos de vida, ele nunca foi atrás de mim pra fazer nada. Minha mãe já foi me buscar na casa dos outros com cinto amarrado, com palmatória, com chinelo, pra me bater, né? Normal, vida normal de uma criança. De uma criança traquina. Mas eu não era. Mas... que eu olhei, que eu vi o meu pai, gente, eu vi a minha mãe, os dois de mão dadas ainda, assim, como que um casal normal, querendo matar as filhas só, rapaz. E aí eu falei, tchau. Quase que eu fiz assim, me leva presa. Eu tava falando assim, eu tava sorrindo pra eles, mas eu tava falando, me leva presa. Porque se eu entrasse na viatura, eles não iam poder me tirar, entendeu? Mas só que ele não fez isso, ele não me levou presa e eu tive que ir encontrar os meus pais. Afe Maria. Não passava vento, não passava Wi-Fi, não passava nada. Nem no de Liza, que é minha irmã, e nem no de Vitor, tenho certeza. Ui, eu tremo só de lembrar. Gente, meu desespero bateu real. E aí eu fui, né? Eu fui andando bem devagar, que era pra, tipo, eu ter um pouco mais de tempo de vida, óbvio. E aí, quando eu cheguei perto, minha mãe... Eu não lembro bem a frase que ela usou. Mas foi quase um... Passa pra casa quando a gente é criança, que ela tá esperando na entrada da porta com o chinelo. Foi quase a mesma coisa. Gente, naquela hora eu vi toda a minha vida passar, como se fosse um filme, assim. Eu falei, oh meu Deus, bons momentos. E aí a gente veio pra casa. No que chegou em casa, a gente, né, conversando, meu pai também gritou muito comigo. Meu pai gritou muito. Meu Deus, eu acho que esse foi o dia que meu pai mais pirou a batatinha comigo. Meu pai, ele xingou. Isso não é um acontecimento comum.
Isso é um acontecimento muito raro. Aliás, nunca acontece. Meu pai tava tão puto comigo e com Liza que ele xingou. Meu pai, não fosse minha mãe também. Mas meu pai, cara. Gente, vocês não têm noção. E aí o desespero da gente batendo, a gente achando que a gente ia morrer, a gente ia ser estrangulado naquele momento. Quase fomos, né? Quase. Pela reação que eles tiveram, só faltou estrangulado. Preferia que tivesse estrangulado pra acabar com o nosso sofrimento ali mesmo. E aí eu tava tentando explicar a todo momento que a viatura não era por conta do problema que tinha acontecido. Que, enfim, as coisas assim, as coisas se batem sem nem se bater. Não nem deveria. Um momento poderia... Eles apareceram em outro momento, mas eles não apareceram em outro momento. Eles apareceram no momento errado. Enfim, eles ficaram putos porque eles acharam que a gente tinha chamado a polícia por conta do problema que tinha acontecido. Mas a gente não tinha, cara. A gente só tava vindo pra casa. E aí a gente encontrou, por coincidência, uma viatura no meio do caminho. Que é perto da minha... Agora, engraçado. Esse caminho nunca ficou tão longo da minha casa até a casa dela. Nunca ficou. Aí a gente tentando explicar a todo momento. Não, ele é um amigo meu. Não chamamos a polícia. E gritando, xingando. Não, mas ele é um amigo meu. Ninguém chamou a polícia e tal. Enfim. Ouvi muitas coisas. Teve um momento... Na verdade, eu acho que nenhuma mãe gosta, né? Teve uma... Mas se bem que a gente não fez o mal. A gente tava mexendo no celular, né? Eles falaram que coisa, a gente tirou pro quarto. E aí estávamos mexendo no celular e vendo meme. Eu e Liza, a vida de Liza, minha é ver meme, ver vídeo dando risada o tempo todo. Parecendo duas hienas. E aí, minha mãe passou na porta do quarto. E no que ela passou na porta do quarto, ela achou que a gente estava dando risada dela, mas a gente estava dando risada de um vídeo que a gente estava assistindo. Só que ela tava puta com a gente. Então é por isso que ela imaginou isso. E aí ela falou pro meu pai que ia arregaçar a nossa cara se a gente continuasse dando risada. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tô dando risada, a gente tá dando risada do vídeo. Vai com calma. Um momento inusitado, né? Passou. No outro dia, a gente conversar e tal. Aí eu fui tentar explicar pra ela, pra bendita da minha mãe, pra bendita do meu pai, que era um amigo meu que estava passando na hora e fazendo uma rota normal por conta do toque de recolher que tava, né? Tava em vigor e aí tava acontecendo aí. E aí minha mãe perguntou por que eu não tinha falado no dia anterior que ele era meu amigo, que eu não tinha chamado. Eu falei, mãe, foi o que eu mais lhe falei, mulher. Foi o que eu mais falei pra minha mãe. Eu enfatizava o tempo todo e ela só gritando, gritando, gritando. Mas foi um momento assim, meio complicadinho. Eu entendo ela que não me ouviu no momento, mas eu falei o tempo todo pra ela que era um amigo meu. Meu pai, ele é o tipo de pessoa que ele faz uma coisa, mas ele logo pede desculpa. Então meu pai, no mesmo dia, ele voltou a falar com a gente, no mesmo momento. Tava abraçando, beijando a gente o tempo todo. Minha mãe que é puta, né? Minha mãe que é puta. Meu Deus! Eu fiquei, oxi. Tá bom, então ele. Minha mãe que ficou puta da vida, porque ela ficou muito retada. Muito retada real. E aí só veio falar com a gente no outro dia porque a gente foi atrás dela, né? Senão ela ia estar sem falar com a gente até hoje. Mas meu pai voltou a falar com a gente no mesmo dia. E aí hoje em dia a gente dá risada da história. Mas, gente, no momento que aconteceu, no que tava acontecendo, tanto da parte da polícia quanto da parte dos meus pais, a gente morreu. Foi tipo 50% de cada um. Na verdade foi 40% da polícia e 60% dos meus pais. Porque eu nunca vi algo parecido igual eu vi aquele dia. Foi o dia que eu achei que eu fosse morrer. Aí apareceu uma matéria, uma jovem de 19 anos morre por sair sem máscara. Essa foi a história de eu fugir da polícia. Tá mais pra fugir dos meus pais, né? Porque, pelo amor de Deus, eu fiquei mais com medo dos meus pais do que da polícia. Deveria colocar o título "O dia que eu fugi dos meus pais". Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a história. Não é nada demais, nada que eu deva ser presa. Né, seu polícia? É que eu separei recentemente de cachorro doente. Espero que o senhor me entenda. Seu polícia é que eu separei recentemente. Brincadeira. Mas é só isso, gente. Não é nada demais não, mas é uma história que eu vou contar pros meus 6 filhos. Com muito orgulho. Mentira, com muito orgulho não, eu vou estar morrendo de medo. Posso estar com 40 anos, eu vou estar tremendo assim, igual eu tava aqui no vídeo. Pra contar pra eles a história. Só de lembrar do meu pai todo sério, parado assim na esquina me olhando, esperando eu vir até ele. Meu, olha, minha pressão caiu.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da história. Vai vir muitas outras histórias como essa ou não, porque um acontecimento como esse nunca mais vai ocorrer e nunca ocorreu, né? Foi o primeiro e vai ser o último, com fé em Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Mais uma vez eu vou duvidar que você aperte no botão se você for o bichão ou a bichona mesmo. Me siga no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui em algum canto da tela. E fiquem atentos para mais um vídeo no canal que vai sair essa semana. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!